Nós falamos, quem lembra da primeira aula? Batismo, segunda. Santa Ceia, terceira. Salvação. Quarta aula. Trindade. Aula passada o povo ficou tenso aqui, irmão. O que houve? Aleluia. Hoje, querido, nós queremos falar um pouco sobre... Nós falamos sobre a Trindade, fechamos no Espírito Santo. Eu queria falar um pouco mais sobre o Espírito Santo com a pessoa do homem. Eu daria um tema como o homem e o Espírito Santo. Não quero falar só sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo hoje em nós, a começar ali, dos Evangelhos, Atos e etc., Atos dos Apóstolos, vai mencionar e vai mostrar muitas ações daquilo que o Senhor veio fazendo, amém? Através do Espírito Santo no homem. Então daria como tema hoje para a gente, para nortear aqui, o homem e o Espírito Santo, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, ou melhor, Evangelho de Mateus, capítulo 3, a epígrafe do texto vai dizer a pregação de João Batista, aqui é onde ele menciona, na verdade, uma das coisas que nós queremos falar também. A partir do 4 diz assim, Evangelho de Mateus 3, a partir do 4. Usava João vestes de pelo de camelo e cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto um machado à raiz da árvore, toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar ou desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? A palavra aqui está mencionando e falando de uma relação de João pregando o Evangelho do Reino, e aqui pessoas se arrependendo, batizando, e falando do batismo em águas, depois falando um batismo no Espírito Santo, como se fosse todo um contexto. Aqui a salvação, todo o contexto que nós falamos, tem um pouquinho nessa passagem que lemos. Mas o finalizar é um batismo com o Espírito Santo e com fogo, a qual o Senhor batizaria, o Senhor Jesus batizaria o seu povo, para o cumprimento do comissionamento daquilo que o Senhor havia ordenado ao seu povo. E aqui, queridos, eu quero começar a dizer que na aula passada nós falamos sobre a Trindade, falamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas dúvidas ficaram, algumas pessoas perguntaram, outras não. Mas, querido, eu queria dizer para você que os temas são bem vastos. Uma aula, nós podemos fazer uma aula aqui, uma escola talvez sobre Jesus, Cristologia. Nós podemos caminhar, falando sobre salvação, soteriologia. Nós podemos caminhar uma escola inteira, porque os temas são vastos. E nós não conseguimos aqui colocar, na verdade, tudo que um tema desse expõe para nós. Eu tive conversando com alguns irmãos, alguns perguntaram algumas coisas, mas eu gosto sempre de, assim, puxar os irmãos ao estudo, devido a tudo aquilo que a palavra de Deus nos traz. Eu sempre digo que é perigoso quando o irmão ele sai da aula dizendo assim: eu entendi tudo. Sabe por quê? Se você entendeu tudo, ou pensa que entendeu tudo, você vai para casa e não vai pegar a sua Bíblia tão cedo.
você não vai estudar tão cedo, porque você entendeu tudo, ou você pensa que entendeu tudo, amém? E uma pergunta que eu fiz aos irmãos aqui na aula passada, né, falando sobre a Trindade, eu quero já iniciar, porque a gente vai pegar um pouco da aula, vamos até o Espírito Santo, caminhar sobre o homem, vamos fechar. E a pergunta que eu tinha feito é, por exemplo, olha como que nós precisamos abrir o leque, né, da nossa mente espiritual para entender, para compreender as Escrituras. Não se trata só de uma questão teológica, como eu falei aqui, porque teologia, irmãos, tel, Deus, logia, estudo de Deus, mas é um norte, irmãos, porque a teologia nunca vai conseguir explicar Deus. Explica de onde Deus saiu, um ser autoexistente, autossuficiente, tá? Mas e aí? Aonde ele começou? Como é que a mente humana limitada vai explicar isso, irmãos? Não tem explicação. É um ser autoexistente, sempre existiu, mas explica isso. Existem coisas, irmãos, que compreendemos, ou melhor, cremos pela fé, porque a palavra de Deus que nos diz, porque nós estamos enxergando isso pelas Escrituras, amém? Quando nós passamos para Jesus, nós falamos daqui da deidade, da divindade de Jesus na terra. Ele era 100% Deus, mas era também 100% homem. Por exemplo, Jesus, ele teve a sua participação de homem, ele chorou, ele teve fome, teve sede, a Bíblia diz que ele se angustiou, então ele teve a sua parte de Deus. A Bíblia vai dizer em Colossenses 2:9, que nele habitava corporalmente toda a divindade. Isso significa, isso nos respalda que ele era Deus. Mas como explicar isso, irmãos? Você quer ver um grande exemplo? Nós falamos aqui da onisciência, onipresença, né, onipotência de Deus, que Jesus também tinha. Mas, irmãos, você tem certeza que Jesus era onisciente? Bom, se você não fizer aquela cara de entendido, eu vou parar. Aleluia! Faz assim, ó. Se você tiver a cara de assustado, eu não ando, irmão. Glória a Deus. Isso, igual a cara do Mário, assim, cara que está entendendo. Glória a Deus. Sarou? Jesus era onisciente, irmãos. Sim. Por que o evangelista Marcos vai dizer que ele não sabe o dia que ele vai voltar? Hã? Você está vendo quando a gente sai da aula assim, eu sei tudo, isso aqui eu aprendi, eu sei de tudo. Irmão, a gente não sabe nada. Você está me botando para baixo? Não, eu estou instigando o seu espírito. Porque eu cresci dentro de uma Assembleia de Deus, irmão, sendo instigado por homens que tinham 30, 40 anos. Eu tinha 16, 17, e aqueles homens me instigavam, irmãos. E é bom quando você tem pessoas que não conseguem entrar num lugar de confronto. Eu amo entrar nesse lugar, parece que não, mas eu amo. É porque às vezes eu saio um pouquinho do quadrado, aí parece que eu não gosto, mas eu gosto. Quando eu saio do quadrado é porque eu quero, na verdade, me expressar, argumentar. Aleluia. É normal, mas eu amo ser instigado. Por quê, irmãos? Então nós vamos vendo que há muitas coisas que nós precisamos entender. Pastor, você disse que Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas reveladas são para o homem, mas aquilo que Deus não revelou, Deus guardou, é para ele. Sim, é para ele. Então possa ser que alguma coisa é para ele. Sim, alguma coisa pode ser para ele, e que ele não vai revelar ao homem. Sim, ok, amém. Mas tem muitas coisas que precisamos vasculhar, tem muitas coisas que precisamos aprender. Alguns estudiosos vão dizer que que o evangelista Marcos vai dizer que ele não sabia o dia que ele ia voltar, tão somente o Pai, porque quando ele toma forma de homem, ele perde um dos seus atributos, chamados onisciência. Então ele caminha na terra sem saber. Mas a Bíblia não vai continuar. Mas aí quando ele toma a forma de Deus novamente, ele sabe o dia e a hora. Pastor, você está vindo contra a Bíblia. São argumentos que a teologia usa e que nós possamos tomar como um norte. Mas fica uma grande interrogação. Hebreus 6,4 vai dizer sobre salvação.
Homens que uma vez caíram, eu perguntei ao povo aqui também, uma vez caíram, mas foram iluminados, provaram do dom celestial, e eles caíram. E a Bíblia vai dizer que eles não retornarão mais à luz, eles não terão mais chance de retornar ao arrependimento. Cadê a graça de Deus, irmão? Cadê os calvinistas? Cadê os pregadores da graça? Deus a graça, não é de graça, é aquela conversa toda. Me explica Hebreus 6,4. Me explica Hebreus capítulo 1, que vai dizer que ele pegou homens e entregou a vaidade. Ele pegou homens, fala da homossexualidade, homens que perderam o dom natural de se deitar com a mulher, e mulher também. E a coisa foi tão grande que ele pregou essas pessoas e entregou para a concupiscência da carne. Deus os entregou. O escritor aos Hebreus vai dizer. São coisas que nós precisamos, irmãos, aprender. Porque se nós estamos vivendo um evangelho raso, irmãos, nós vamos praticar muitas coisas, não vamos temer como devemos. Temer não vem de medo. Temer vem de respeito, de honra a Deus. Amém, queridos? Eu já comecei, tá? Quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo vai ter uma forma na antiga aliança. O Espírito Santo também apareceu, nós sabemos, como eu expliquei aqui a Trindade, lá no princípio ele apareceu, se movia e parava sobre a face das águas. Mas depois, em todo o decorrer da antiga aliança, o Espírito Santo também vai aparecendo. Por mais que o Espírito Santo não tinha sido liberado de uma forma derramado, ele era dado temporariamente, ele era dado sobre medida, ele era dado para um mover específico. Ele não foi derramado, ele não veio para habitar dentro de nós, mas ele vinha temporariamente, ele era liberado sobre medida. O Espírito Santo, para algo específico, os homens precisavam, como os 70 lá de Moisés, eles precisavam fazer uma obra, eles precisavam profetizar. O Espírito Santo foi liberado sobre eles, para algo específico, e depois retirado deles. Por quê? Porque os antigos viveram pela fé em Deus, em Javé. Os antigos não foram movidos pelo Espírito Santo, por mais que o Espírito Santo, ele pairava temporariamente sobre a terra. Mas o que movia era a fé em Javé, a fé no Deus Pai. Essa era a fé dos hebreus, essa era a fé de Israel. Tanto que a Bíblia vai dizer que 3 homens pela sua própria justiça eles se salvariam. Por quê? Porque eram homens que tinham prática de justiça, homens que se moviam com tanta fé. Lembra-se? Noé, Daniel e Jó. 3 homens que pela sua própria justiça se salvariam. 3 homens que a Bíblia declara, que está escondido nas Escrituras. E a Bíblia vai dizer que pela sua própria justiça, esses homens se salvariam de um juízo de Deus. Sabe por quê? Porque eram homens que praticavam a fé no Deus de Abraão. Isso significa que a fé deles era concretizada através do Senhor. Mas o Espírito Santo era dado sobre medida. O Espírito Santo especificamente era liberado sobre o povo. E isso vai mostrar para a gente que o Espírito Santo, ele vai aparecendo também nas Escrituras na antiga aliança. Quando nós olhamos para a vida de Jesus mais para frente, Jesus vem para inaugurar o tempo da graça. Jesus está findando o tempo da lei. E agora Jesus está inaugurando um novo tempo, que é o tempo da graça. Pela morte e ressurreição dele, estava consumando uma obra, abrindo uma porta de inauguração para um novo tempo para o homem. Religando o homem a Deus. Lembra que nós falamos de salvação? O resgate que ia ser feito, aquilo que estava na mão de Satanás. E Satanás disse que ia entregar a quem ele queria, realmente estava na mão dele. Jesus veio para fazer esse resgate, ele está inaugurando um novo tempo. Mas no ministério de Jesus, o Espírito Santo também vai aparecer. Lá no batismo, no ministério todo de Jesus. Por que Jesus praticou muitas obras extraordinárias? Porque o Espírito Santo era com ele. E ele vivia a plenitude do Espírito no corpo dele. O que muitas vezes nós não conseguimos. O que é a plenitude, pastor? Totalidade. A totalidade do Espírito estava em Jesus Cristo. Amém? Por isso ele fez obras.
mas Ele nos deixou um desafio: nós faríamos obras maiores do que Ele fez. E aí, como é que fica? Está vendo como a gente tem que relembrar muitas coisas? Estamos nos movendo em obras maiores, sim ou não? Fica aí a resposta para você dar. E um dia, irmãos, antes de Jesus ser concebido, o Espírito Santo veio sobre Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Foi tão profundo e tão forte a descida do Espírito Santo ali, já no nascimento de Cristo, que aquela mulher chamada Maria gerou do Espírito, engravidou do Espírito. Aleluia. Então, no nascimento, no batismo, na tentação, no ministério de Jesus, o Espírito Santo está presente. Então nós vamos ver, irmão, o Espírito Santo lá na antiga aliança, lá na criação, como nós mostramos. O Espírito Santo em vários momentos, lá em Isaías vai dizer, né, que quando o povo estava no deserto, Deus lhe deu por um tempo o Espírito Santo, para que eles pudessem suportar o deserto. Está escrito. Então o Espírito Santo era dado, mas era retirado, era dado, era retirado. Era dado para algo específico, era dado momentaneamente, mas era retirado novamente. Acabou a missão, Deus removia o Espírito Santo. Mas Jesus vem inaugurar um tempo. E Ele inaugura esse tempo da graça. E de repente nós sabemos que Jesus vai morrer, vai ressuscitar, vai passar 40 dias sobre a terra, e vai ter a ascensão de Cristo. Ele vai subir assunto aos céus. E após Ele subir, Ele diz que enviaria quem? O Espírito Santo, o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estaria conosco, que testificaria o caminho e daria testemunho de quem? De Jesus. Amém? Então aqui, irmãos, nós vamos ver lá em Atos 2, Pentecostes, a descida do Espírito Santo movendo aquele lugar, né? O povo sendo batizado, o povo realmente sendo imergido, né, no poder do Espírito Santo. Joel já dizia na Joel 2:28 que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso significa sobre toda a carne, todos aqueles que estão disponíveis para isso, né? E aí nós entramos numa lacuna aqui, já começamos a falar um pouco do homem e do Espírito Santo. Quando Joel vai dizer que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, então todo mundo vai ter o Espírito Santo. A mesma coisa que falamos de salvação. Quando ele fala que vai derramar sobre toda a carne, é porque Deus não faz acepção. O desejo de Deus é salvar todo mundo. O desejo de Deus é derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Só que todos aqueles que se colocarem na posição, todos aqueles que desejarem, receberão o Espírito Santo. Por isso a Bíblia usa essas expressões idiomáticas, que vai dizer: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso não significa que aquele que não quer, aquele que está afastado de Deus, aquele que rejeitou Deus, ele terá o Espírito Santo. Não significa isso. Significa que ele tem a possibilidade de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Amém? Toda a carne tem a possibilidade de receber um batismo do Espírito, de ser cheio do Espírito. Amém, queridos? Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele não habita em templos feitos por mão de homens. E é por isso que nós não fomos feitos, nós não somos apenas feituras da nossa mãe, da relação do pai e da mãe. Nós somos feituras de Deus. Por isso o Espírito veio habitar em nós, porque Ele disse que Ele não habitaria em obras, em templos feitos por mãos de homens. Então por que Ele habita em nós? Por mais que somos humanos, mas nós somos imagem e semelhança, somos feituras de Deus. Por isso Ele veio habitar em nós. Mas quando nós olhamos uma congregação, uma alvenaria, um templo, já passou o tempo, Ele não habita mais num lugar como esse aqui, Ele habita dentro de nós. Amém? Está trabalhando e fazendo uma obra redentora em nós. Quando nós olhamos para o homem e o Espírito Santo, nós vemos que na antiguidade, na antiga aliança, havia um tempo de visitação. Havia um tempo que o Espírito Santo era dado sob medida. Havia um tempo que o Espírito Santo vinha para uma missão específica e era retirado.
Aquele povo recebia uma visitação de Deus, uma visitação de Deus através do Espírito. Mas, consumando a ascensão de Cristo, quando o Espírito Santo vem, nós não vivemos mais um tempo de visitação, mas um tempo de habitação. Por isso não falamos mais a visita do Espírito Santo, falamos a habitação do Espírito Santo, porque a Bíblia menciona que nós somos morada do Espírito Santo. A Bíblia menciona que nós somos templo do Espírito Santo. Eu não vou ler textos aqui porque você já conhece isso, amém? Então nós não vivemos mais um tempo em que o Espírito Santo nos visita, mas uma visitação, mas um tempo de habitação. Amém, queridos? Vamos falar um pouquinho do homem para a gente fazer essa fusão entre o homem e o Espírito Santo. Quem é o homem? Quem é esse homem mortal? Como o salmista diz, que é lindo aquele salmo. Quem é esse homem mortal? O homem, irmãos, é uma tricotomia. Isso significa corpo, alma e espírito. Pastor, qual é a diferença do homem para qualquer outro ser que Deus criou? Essa é a diferença. O seu cachorro não tem espírito, o seu cachorro tem alma e corpo. Você sabia disso? Um dia o Natan me perguntou se o nosso Bobzinho vira-latinha vai morar no céu. Eu falei, não. Ele ficou triste, quase chorou. Mas profeta é profeta, cuidado com os profetas. Pai, então, por que a Bíblia vai dizer que no céu tem leão? Não observa as escrituras, não. Eu olhei para ele, eu falei, Natan, é mistério, hein? É claro, né, irmãos? Eu tentei explicar para ele, eu sei que deu na cabeça dele, mas é claro que existe leão, é uma tipologia, e no céu não habita corpo normal, como o corpo de um cachorro, né, irmãos? E nem corpo como o nosso. Tanto que ao subirmos, a Bíblia diz que aquilo que é corruptível se transformará na incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se transformar na imortalidade. Isso significa um corpo glorificado. Jesus, após ter ressuscitado, quando ele passou os 40 dias sobre a terra, ele já estava sobre um corpo glorificado. Tanto que os seus discípulos, eles estavam conversando dentro de uma sala. Jesus vai e transpassa a parede e aparece lá dentro. És tu mesmo? Ele falou, toca. Porque ele transpassou a parede. Porque um corpo glorificado não tem mais limitação de espaço nem tempo. Amém? Então eu tentei explicar para o Natanzinho, o Bob não vai subir para o céu com a gente. Mas os animais que a Bíblia declara ter, águia, né, leão e etc., na verdade são uma tipologia, são seres com na verdade um corpo glorificado. Não é na verdade um corpo, né, como nós estamos, como o nosso totozinho está. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, irmãos, é a capa. Diz capa. É a capa. Quando diz assim, aquele cara está na carne, aquela mulher está na carne. Claro que está na carne, tu também está. Quem é que não anda na carne aqui? É espírito, irmão. Está com o corpo glorificado. Aleluia. O que cobre o teu esqueleto aí é carne, irmão. Está na carne, tu também está. Toma vergonha, rapaz. Aleluia. Porque carne é o que cobre. Na verdade, o que a gente deveria dizer é que está na alma. Por quê? Porque a carne é o que nos cobre, é o que envolve. A alma é onde estão sentimentos, vontades e emoções, desejos. É na nossa alma. Ah, mas que desejo de esgoelar É alma, isso não é carne, é alma. Amém? Na verdade, a alma, ela deseja algumas coisas. E aí, quando a Bíblia diz, lá em Gálatas, né, que ali a carne milita contra o espírito, na verdade a alma está militando contra o espírito, né? Questão de versão, questão de transliteração do original, da Vulgata, da Septuaginta para o aportuguesado. Aleluia, seja bem-vindo ao Brasil. Glória a Deus. Você sabia que João Ferreira de Almeida é um padre? Você lê a Bíblia de um padre? Aleluia. Que traduziu isso aqui?
Então, irmãos, bem-vindo ao estudo, aleluia, glória a Deus. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vamos ver que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é o que nos cobre, é o que cobre realmente nosso esqueleto, é a capa que nós temos. Quando nós falamos da alma, é onde está centrado nossos sentimentos, vontades e emoções. Os nossos desejos estão na alma. E o espírito foi o que Deus nos deu, e é o que nos liga a Deus. Porém, quando morremos, a nossa carne morre, vai putreficar, vai apodrecer, os bichos vão comer. Então não se gabe pela sua carne, aleluia. Estamos numa escola, glória a Deus. Tudo que você tem mais bonitinho, mais fofozinho, mas vai virar tudo podre, carne e osso. Vai ficar lá só o osso debaixo da terra, aleluia. E aí a gente começa a entender algumas coisas, né? Ser mais humilde. Você já viu, irmãos, que o mosquitinho da dengue, ele consegue te parar, te botar em cima de uma cama e você ficar, parece que passou um trator em cima de você? Então abaixa a bola um pouquinho. Aleluia. O mosquitinho te quebra todo, irmão, desse tamanho. Se tu fizer assim, despedaçou o bicho. Mas ele te bota em cima de uma cama e você fica lá, parece que passou um trator em cima de você. Isso significa, irmãos, que a sua carne não vale nada. Vai ser comida pelos bichos. Porém, corpo e alma são inseparáveis. Quando Deus lá no princípio soprou sobre Adão, e ele foi feito alma vivente, Deus estava soprando o Espírito sobre ele, dando o Espírito a Adão, e juntamente ele foi feito alma vivente, porque Espírito e alma são inseparáveis. E como acontece isso? Nós vemos que lá de Adão saiu de Deus para o homem, e quando o homem morre, sai do homem e volta para Deus. Deus detém o espírito do homem, amém? Quebramos toda e qualquer. Aqui, pastor, onde você viu isso? Lá na cruz. Quando Jesus estava na cruz, o que ele disse? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Porque estava retornando da onde veio. Então toda pessoa que nasce, que Deus sopra o espírito e que é feito uma alma vivente, quando ele morre, isso retorna para Deus. Então aqui nós quebramos toda e qualquer tese do espiritismo, que quando uma pessoa morre, há espíritos vagando sobre a terra. Não há espíritos vagando sobre a terra. Todo espírito retorna para Deus. E esse espírito fica vagando, esperando que uma outra pessoa venha a nascer, porque o espírito sai de uma pessoa e vai entrar na outra pessoa. E assim é um espírito para vários corpos, até a pessoa ir melhorando de tempo em tempo. E a minha pergunta é, então por que o mundo está pior, se é para a pessoa ir melhorando cada vez mais? Amém? E a Bíblia vai dizer que está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem duas mortes, não tem como um espírito ocupar vários corpos. É um espírito para um corpo. Assim, quando esse corpo morre, o espírito retorna para Deus. Amém? Isso é a consistência do homem. Isso é o homem, corpo, alma e espírito. Aonde está a nossa carne, aonde está na alma os nossos sentimentos, vontades, emoções, desejos. E o nosso espírito é aquilo que Deus nos deu. E o espírito é aquilo que nos liga a Deus. Amém? A nossa alma não se liga a Deus. Por isso Davi disse, aquieta a minha alma. Isso ele estava dizendo, submeta-se ao Espírito. Por quê? Porque é o nosso espírito que se liga ao Espírito Santo. Há uma fusão entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Então quando o Espírito de Deus ministra o meu espírito, eu estou alimentado espiritualmente. Amém? Esse é o caminho que nós devemos seguir em relação ao Espírito Santo e o homem. Amém? Então, nós vamos começar a entender algumas coisas a partir disso. A Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Isso significa, pastor, eu não ligo para o meu corpo. Isso significa, na questão de alimentação, sedentarismo, saúde, etc. Mas a Bíblia liga, irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Amém? Devemos apresentar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos também apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia está falando do nosso corpo mesmo. Por quê, irmãos? Porque somos templos do Espírito Santo. E se ficarmos doentes, o que vai acontecer? A obra está parando.
Preste atenção, olha a profundidade disso. Você acha que não tem muita profundidade, mas pensa direitinho que você vai ver a profundidade que tem nessas coisas. Eu estudando e meditando, né, eu gosto de meditar muito sobre essas coisas. Você já viu uma pessoa endemoniada? Ninguém segura um endemoniado. Eu já vi 3 homens tentar segurar um endemoniado na força, e ele só fazia assim, ó. 3 homens voam cada um para um lado. Por quê? Porque a força de Satanás, do demônio, capeta que está lá é incorporado. Amém? Mas se você pegar um revólver, pá, der um tiro, o que vai acontecer? Aquela pessoa morre. Cadê o demônio? Parou, você parou o demônio. Vamos entender, eu estou falando sobre o homem e o Espírito Santo. Então olha a relação que nós temos de o Espírito Santo competindo com Satanás, um corpo, um homem, uma vida. Então num tiro eu parei Satanás. Ele vai sair dali, como diz o Evangelho, vai procurar o quê? Uma outra casa que esteja adornada e vazia, para ele entrar. Amém? Porque a Bíblia diz, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque a Bíblia diz, irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Porque se você fica doente, assim como um tiro, eu parei aquele demônio que estava sobre aquela pessoa, se movendo naquela pessoa. Se você fica doente, é a forma do seu corpo parar o Espírito Santo. Compreendeu? Faz assim, senão eu vou parar, irmãos. Compreendeu sim ou não? Ou quer que eu volte? Eu volto, irmãos. Se você adoece, não cuida daquilo que Deus te deu, ao momento que você adoecer, vamos supor que você ficou 1 mês em cima de uma cama. É 1 mês que você não cuidou da sua casa, dos seus filhos, não veio cultuar a Deus, não evangelizou, não fez uma visita. O seu corpo está parando o Espírito Santo de se mover, claro, em você. Tem outros irmãos, aleluia, glória a Deus. Mas eu estou falando em você. Então nós devemos, irmãos, irrepreensíveis, de forma irrepreensíveis, apresentar corpo e espírito ao Senhor. Amém? A nossa alma, como apresentar irrepreensível? A nossa alma precisa se submeter ao Espírito. Por quê? Porque assim como eu tenho vontade de bater em alguém, eu tenho vontade de xingar o fulano, eu tenho vontade de esgoelar aquele outro, eu tenho muitas vontades, mas espera aí. Não acho que a tua alma é uma desgraça. A tua alma não é uma desgraça. Porque se você não tiver vontade de jogar bola com o teu filho, vontade de ir no cinema com a sua esposa, e você cobrado quando chegar em casa, né? Se você não tiver vontade, irmão, a sua alma é ruim então? Não. Nela está sentimentos, vontades, emoções, desejos. Mas quando a gente fala alma, quando Davi fala quieta-te alma, ele está falando de uma questão negativa, especificamente. Por quê? Porque a alma dele queria fazer alguma coisa. É a mesma coisa quando estamos aqui no louvor. Pô, mas aquele cara está muito animado, parece que ele está meio empolgadinho, às vezes ele até está. Temos que adorar em espírito, temos, mas não tem como a alma também não sentir, é impossível. A alma está alegre, então a alma vai reagir. Vocês estão com a cara de sono, irmãos? Amém? A alma vai reagir. É a mesma coisa. Então não pense quando Satanás tenta pegar a sua alma, tenta extirgar você, e você fala assim, minha alma não presta. Presta. Ela te dá vontade. Aquele dia que tem um churrasco, você fala, que vontade de comer aquela fraldinha. Não, pastor, é melhor picanha, irmão, uma fraldinha para mim. O que é isso? Vontade. Então minha alma não é 100% ruim, irmão. Ou melhor, não é 100%, minha alma não é ruim. O problema é o que está influenciando a minha alma, sim ou não? Eu vou ter vontades, mas qual é a vontade? Depende qual a influência está sobre você. Amém?
Então não acho que a sua alma é a pior coisa do mundo. A sua alma tem desejos, tem vontades. E muitas coisas da vida são vontades e desejos bons. Amém? Glória a Deus ou não? E o seu espírito é aquilo que realmente te faz uma fusão com o Espírito Santo. É onde você é alimentado, é nutrido. É como se fosse uma corrente elétrica. É que o Espírito Santo pluga no seu espírito. E você está sendo nutrido, sabe, uma energia do Espírito. Um batismo do Espírito está vindo sobre você de graça, de favor de Deus, de fé, de unção. E você está sendo liberado, irmãos. Isso é o Espírito. Amém? É aquilo que te liga. Uma pessoa, irmãos, quando ela está num centro de um banda de candomblé, o seu espírito está sendo nutrido por Satanás. Quando nós estamos fora do engano, estamos no Senhor, nós estamos sendo nutridos pelo Espírito. Agora, vou dizer uma coisa para você que eu sempre digo: desviado não é o nosso amigo que está ali no botequim tomando uma 51. Desviado é todo aquele que o tem, mas não se relaciona. O Espírito Santo pode estar em você. Já viu o que é uma vacina? Você vai inocular dentro da pessoa um vírus inativo. É o vírus daquela própria doença, só que ele está inativo. Quando aquele corpo estranho ele entra dentro do nosso, o corpo estranho, o antígeno, ele entra dentro do nosso corpo, o nosso corpo vai detectar que é o quê? Que é um vírus estranho, e vai começar a produzir anticorpos para começar a deter aquilo ali. Então o corpo produz anticorpos, mas aquilo ali é um vírus inativo. Quantas vezes o Espírito Santo está inativo dentro de nós, mas nós não reagimos, mas nós não nos relacionamos. Nós sabemos o caminho da igreja, nós sabemos o dia de culto, nós sabemos orar o Pai Nosso, mas nós não temos coinonia, comunhão, relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Então nós vamos dizer, irmãos, que todas as vezes que o Espírito Santo está em nós, habita em nós, veio morar em nós, ele pode estar lá quietinho, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes ele não é acordado, não é despertado. Acordado é a forma de falar, porque ele não dorme, mas ele não é despertado. Ei, Espírito Santo, e você começa. Sabe o que significa isso? Quantas vezes nós estamos para lá e para cá nos afazeres, onde o Espírito Santo está dentro de nós, fazendo o quê? Parado, esperando nascer. Estou esperando ele se relacionar, esperando acabar o dia dele, os afazeres dele, tudo que ele tem. Aí vai chegando aquele dia de noite, e vai avançando, e o Espírito Santo está dizendo: hoje eu acho que não vai ter um relacionamento. Aleluia. Espírito Santo e homem. O Espírito Santo tem forma de dizer lutado, irmãos, para estar com você. Assim como Satanás também tem lutado para estar contigo. Mas quando nós falamos do Espírito, foi nos dado uma medida. Vamos avançar. Quando nós olhamos, irmãos, lá na criação, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Estou falando aqui do homem, né? Para avançar para o Espírito. O homem, quando ele foi feito, obviamente nós somos feitos feituras das mãos de Deus. Por isso eu falei aqui que ele habita dentro de nós, porque nós somos coisas humanas, nós somos feituras dele. Por isso ele habita em nós. Mas quando nós somos feitos, nós somos realmente feitos por Deus. Nós não somos obra de uma evolução. Nós não acreditamos na teoria de Darwin. Nós viemos do macaco. Aleluia. Pelo menos eu, irmão, eu creio. Tu também não, Mário? Eu não vim a teoria de Darwin, para mim eu não vim do macaco, irmãos, eu vim do Senhor. Amém? Nós fomos gerados em Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança. Fomos feitos o quê? Iguais a Deus. Agora vamos lá, estamos falando sobre o homem para se relacionar com o Espírito. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, amém? Então o homem foi feito igual a Deus, sim ou não? Sim. Por que então que Lúcifer, quando estava lá no céu, e ele falou: eu serei semelhante ao Altíssimo, Deus falou: ei, contudo tu serás levado ao mais profundo do abismo.
E o médico, evangelista Lucas, vai dizer que viu ele caindo como um raio do céu. Por que Lúcifer quis ser igual a Deus e caiu do céu? E por que quando lá no Éden, ele foi nos criar e nos colocar num lugar chamado Éden, ele nos fez imagem e semelhança dele? Por que Lúcifer não podia ser igual a Deus, mas nós fomos iguais a Deus? Porque Lúcifer, lembra quando nós falamos aqui sobre pecado? Podemos pecar contra a santidade, mas podemos pecar contra a autoridade. Pecar contra a santidade, Deus é santo, abomina o pecado, mas ama o pecador. Então nós, na condição de santo, lutando contra o pecado, quando pecamos, ou um pecador nato na prática do seu pecado, quando ele se achega a Deus, ele se choca com a santidade de Deus, porque Deus é santo, é um dos atributos, a santidade de Deus. Nunca deixará de ser santo, nunca foi manchado as suas vestes com o pecado. Então quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que o homem se choca com essa santidade de Deus. Mas porém Deus nos recebe. Amém? Então nós pecamos contra a santidade, mas não pecamos contra a autoridade. O primeiro que foi pecar contra a autoridade de Deus foi derrubado dos céus. Então quando Deus nos fez, quando Lúcifer tentou, eu serei semelhante, na verdade a semelhança que Lúcifer queria era ser igual a Deus na sua totalidade. Lúcifer queria os atributos divinos. Lúcifer usurpou o trono de Deus. Lúcifer na sua totalidade queria ser igual a Deus. Então ele cai. Mas lá no Éden, quando o homem vai ser gerado, quando o homem vai ser formado, Deus então está fazendo um homem à sua imagem e à sua semelhança. O que nós tínhamos? A semelhança moral de Deus, a semelhança natural de Deus. Nós somos iguais a Deus. Nós temos o que? Personalidade. Temos características cognitivas, que é de o que? De relacionamento. Pensamos, falamos, conversamos, nos relacionamos assim como Deus é. Então nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Porém, obviamente, não herdamos os atributos que Deus tem. Por isso que Lúcifer cai, porque ele queria na sua totalidade ser igual a Deus. Mas o homem foi criado igual a Deus, imagem e semelhança, obviamente, mas não herdou os atributos que Deus tem. Chamados atributos até divinos porque só Deus tem. Amém? Mas nós fomos criados essa imagem e semelhança. Por quê? Porque se nós olharmos para o homem, qualquer outro ser que foi criado, nenhum homem é dotado de escolha, de decisão. Um cachorro não fala, não se relaciona. Amém? E o homem foi feito igual a Deus. Quando olhamos tudo que nós temos, Deus também tem. Ainda que eu falei aqui nas expressões morfológicas que a Bíblia vai dizer, né, sobre a boca de Deus, mas Deus não tem boca, né, a mão de Deus, mas Deus não tem mão, Deus é espírito. Mas isso vai mostrar as características cognitivas de relacionamento que Deus tem, que nós herdamos, que nós também temos. Nós só não temos as características, os atributos e as qualidades divinas que Ele tem, mas nós fomos feitos. Mas lá no Salmo 8, a Bíblia vai relatar isso dizendo: um pouco menor do que Elohim o fizestes. Então como que nós somos semelhantes? E o salmista vai dizer que nós somos um pouco menor do que Deus. Somos iguais ou somos menores? É justamente isso. A Bíblia não está se contradizendo, a Bíblia está se encaixando. Quando nós somos semelhantes a Deus na sua personalidade, no seu caráter. Nós somos iguais a Deus nos suas características cognitivas, mas nós não somos iguais a Deus nos seus atributos. Por isso o salmista vai dizer que nós somos feitos um pouco menor do que Deus. Isso significa, Deus tem os atributos, nós não temos. Por isso, na sua personalidade somos iguais a Deus, mas nós somos um pouco menor do que Deus, por causa das suas qualidades. E essas qualidades, esses atributos são
Eles que distinguem Deus de qualquer outra pessoa, de qualquer outro ser que existe. Amém, queridos? Porque ninguém tem. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos vendo essa questão da semelhança, nós vamos ver que nós somos bem parecidos. Um dos únicos homens que foi diferente nessa relação foi Jesus. Porque olha para mim, há alguns eruditos, alguns estudiosos, e eu creio também, nós, pelo estudo, vamos ver, Romanos vai trabalhar um pouco isso, e Hebreus vai trabalhar um pouco isso, que Adão teve uma natureza, Adão nasceu em perfeito estado, Adão nasceu sem pecar, então a natureza de Adão era diferente da nossa, sim ou não? Nós nascemos debaixo de uma natureza adâmica. Adão não tinha um homem antes dele, ele nasceu em uma natureza. Então o primeiro Adão, ele teve uma natureza, mas quando Jesus vem, ele também tem uma natureza como a de Adão antes da queda. Por quê? Porque Jesus vem inaugurar um tempo. Adão inaugurou uma era adâmica, um tempo em que começou dali a humanidade. Jesus, quando inaugura o tempo da graça, por isso ele é chamado o último Adão, e não o segundo, porque não tem terceiro, nem vai ter, mas é o primeiro e último Adão. Então o primeiro Adão, ele é criado em perfeição, e o último Adão também vai ser criado em perfeição. Por isso a natureza é diferente da nossa. Por quê? Porque Jesus, ele não nasceu, irmãos, debaixo dessa condenação, debaixo desse corpo, na verdade, adâmico, desse pensamento adâmico que nós temos. E assim, o que aconteceu? Qual era o propósito de Adão não pecar, amém? Presta atenção aqui, irmãos, em nome de Jesus. Qual era o propósito de Adão não pecar? O que Jesus fez? Irmãos, vou parar em nome de Jesus. O que Jesus fez? Fala em nome de Jesus. Não pecou. Então, se Adão começa em uma natureza sem pecado, para começar uma geração, para se relacionar diretamente com Deus e não ter pecado, quando Adão peca, o último Adão vem com a mesma natureza do primeiro Adão antes do pecado, antes da queda, e ele inaugura um tempo em que ele não peca como o primeiro Adão pecou, para que nós tivéssemos uma outra natureza. Aleluia. Isso significa para nós que Jesus veio, carne e osso, encarnou, morreu, ressuscitou, teve seu ministério e tal, ok. Mas Jesus, irmãos, pela natureza dele, humana, que era a mesma natureza de Adão antes da queda, ele veio inaugurar para nós um tempo de possibilidades, de sermos realmente, restaurarmos a imagem e semelhança de Deus em nós. Por isso, irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos com pessoas. Por isso aqui, eu acho que é pontual a gente fechar isso aqui falando do homem e do Espírito Santo. Vai fechar porque nós falamos batismo, tudo isso está inserido no homem, irmãos. Amém? Então, é pontual a gente falar que se nós temos um início em Cristo, Cristo é a nossa origem, e se nós partimos dali, por isso o batismo é um novo nascimento, nós estamos partindo, um arrependimento, uma confissão em Jesus Cristo, dando uma partida de vida. Isso significa, irmãos, nós precisamos andar diferentes, nós precisamos ser diferentes, a nossa conduta precisa mudar, nós precisamos ser pessoas em Deus. Irmãos, isso vai dizer de dentro para fora, de fora para dentro, vai dizer de tudo, irmãos. Aleluia, eu e você, todos nós. A nossa alma grita muitas vezes, sabe, às vezes desejos negativos vêm, às vezes Satanás, nós não estamos sendo incorporados por Satanás, mas Satanás, ele está de fora. Lembra que a Bíblia diz
que os anjos estão ao redor, ele está ao nosso derredor. Então setas são lançadas sobre nós. Ele tenta manipular os nossos pensamentos, manipular nossas vontades, tenta fragilizar nossa alma por causa dos nossos desejos. Mas a nossa natureza, somos feitos como Adão, mas a natureza é de Cristo. Partiu de Cristo. Um Cristo antes da queda. Quando um Adão pecou, o outro Adão se levantou e falou: eu venho na mesma natureza antes da queda, mas como ele pecou, eu não pecarei. E a partir daqui eu começo um novo tempo, uma nova geração. E aí, irmãos, nós precisamos corresponder a isso. Escola não é uma escola de teologia, é uma escola de princípios práticos. Nós precisamos corresponder a isso. É fácil, pastor? Não. Mas não é impossível. Como ele venceu, nós também venceremos, se decidirmos. Amém? Essa natureza de Jesus, antes da queda de Adão, essa forma que ele veio nos dar um tempo de possibilidade de vivermos uma vida no Espírito. Por isso, irmãos, devemos examinarmos a nós todos os dias, as nossas convicções, desejos, emoções, as convicções que temos fundamentado a nossa vida, as motivações que norteiam a nossa vida. Muitas vezes estamos com motivações que parecem ser certas, mas são erradas, todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar agora, acabamos de falar um pouco sobre o homem, vamos fazer essa fusão no Espírito agora. Há uma grande diferença entre o Espírito Santo, nós entendemos um pouco do que é o homem. Vamos entender agora essa fusão do Espírito Santo e o homem, para nós fecharmos aqui. O Espírito Santo, quando, irmãos, aceitamos a Jesus, a Bíblia nos respalda dizendo que é nos dado um Espírito. Esse Espírito é soprado sobre nós. Como diz lá em Atos: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes. Isso significa, na forma, quando eu criei, eu recebi o Espírito Santo. Então fala, quando eu aceito a Jesus, eu recebo o Espírito Santo. O Espírito Santo começa uma obra de redenção dentro de mim. O Espírito Santo começa uma obra de remissão dentro de mim, trabalhando, testificando o caminho, transformando, mudando o meu ser. Por quê? Porque todas as vezes que eu me aproximo de Deus, ou o pecador, ou nós que estávamos desviados ou afastados, nós nos aproximamos de Deus, é nos dado o Espírito Santo. Agora, uma grande diferença quando o Espírito Santo é nos dado para testificar o caminho, para fazer uma obra redentora dentro de nós, para convencer do pecado, do juízo e da justiça. E quando nós somos realmente batizados no Espírito. Quando aceitamos a Jesus, por exemplo, nos foi dado o Espírito. Então o Espírito está dentro de você, dentro de mim, e ele começa uma obra, testificando o caminho, testificando a Cristo, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça. E aí uma obra começa a ser feita dentro de nós. Mas isso é o início. E vai chegar um tempo em que nós vamos precisar de uma porção, vamos precisar desse batismo. Lembra que nós falamos aqui no batismo, a palavra batismo significa imergir. Por isso que João era chamado o Batista. Não é porque era um nome dele, era um sobrenome, porque ele era o imergidor. Ele imergia pessoas. João o Batista. Amém? Amém? Então nós observamos que quando nós falamos de batismo, fala de uma imersão, fala de sermos imergidos no Espírito. Então no início da nossa caminhada, como homens, corpo, alma e espírito, o Espírito Santo vem habitar em nós, faz uma fusão com o nosso espírito, começa a ministrar o nosso espírito, começa a alimentar o nosso espírito.
nas nossas fraquezas, geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está trabalhando dentro de nós. Lembra-se, porque Jesus foi, mas o Espírito ficou para apontar o caminho. Cristo foi, mas Ele é o caminho. Ele é o caminho. Não se perca. Então, nós recebemos o Espírito Santo. Ezequiel 36, 26 e 27, vai dizer: porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que antes dos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Então ele coloca dentro de nós o Espírito, e há outros textos também que dizem sobre isso. Mas vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos começar a caminhar e nós vamos precisar dessa imersão, desse batismo. E a Bíblia vai falar sobre um revestimento. E aí nós pegamos Atos capítulo 1. A Bíblia fala sobre ser-me-eis minhas testemunhas. E a Bíblia fala sobre uma virtude que virá sobre nós. A virtude no grego significa carisma, ou dunamis. Isso significa que nós seríamos, sabe, um poder em ação, um poder em movimento. Então nós recebemos o Espírito. Então é diferente. Por que eu quero diferenciar isso? Porque todos falam, nós temos o Espírito Santo, amém. Mas como o Espírito se move em cada um de nós? Aí é a diferença. Amém? Por isso queremos diferenciar uma coisa e outra. Por quê? Porque se você aceitou a Jesus, começou uma caminhada cristã, o Espírito Santo veio sobre você, amém. Mas daqui em diante, você foi imergido nesse Espírito, você recebeu essa virtude, esse poder em ação, e aí nós começamos a ver que nós precisamos avançar numa vida no Espírito, amém? A Bíblia vai dizer que seria uma promessa. Mateus capítulo 3, 11 que nós lemos, diz que Ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 1 vai dizer que viria uma virtude e nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 2 vai dizer que o Espírito Santo em Pentecostes veio sobre eles, foram cheios do Espírito Santo. Línguas como que de fogo repartidas desceram sobre eles, foram cheios do Espírito Santo. Então fala de uma movimentação maior do Espírito sobre nós, amém? Isso significa que esse batismo, irmãos, que essa imersão, que essa virtude, já vem para uma outra finalidade. O Espírito Santo, quando é te dado no começo, é te dado para testificar o caminho, é te dado para convencer do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo, ele se move de uma forma interior. Para quê? Para que o homem seja ligado a Deus. Por quê? Porque aquele que nos ligava a Deus era Cristo, e Cristo agora subiu ao assunto aos céus. E nós vamos ser religados agora, ainda que Cristo continua sendo um intermediador. Quem está nos ligando? O Espírito Santo. Amém? Então, há um momento em que o Espírito se move dentro de nós, trabalhando dentro de nós. Mas há um momento que o Espírito ele vai nos fazer não mais um movimento interior, mas um movimento exterior. É quando de fato somos batizados. É como Joel 2:28 vai dizer: derramarei do meu Espírito. Isso era uma promessa que Joel, o profeta Joel, alcançou no Espírito na antiga aliança e que o Senhor faria na nova aliança. Então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso significa, um Espírito foi dado no seu começo, mas um Espírito precisa ser derramado na sua caminhada. E esse é o foco do Espírito Santo, de sermos imergidos, batizados, que essa virtude, o dunamis, que é um poder em ação, venha sobre nós. Amém, queridos? E aí nós começamos, irmãos, a falar de algumas coisas que nós vamos entrar aqui agora. Antes de falar sobre o batismo no Espírito Santo, rapidamente aqui,
Nós sabemos que o Espírito ele produz em nós duas coisas que, eu quero falar rapidamente, porque até já foi falado aqui, outras escolas, etc. Mas o Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito e os dons espirituais. São duas coisas que tem, do Espírito. Primeiro está em Gálatas, que é o fruto do Espírito, nós não chamamos os frutos, porque é o fruto. É como se fosse uma laranja com 9 gomos, amém? Em que você precisa, na verdade, ter esse fruto, é o fruto do Espírito. Isso significa, quando você vai lá em Gálatas, capítulo 5, 22, bondade, longanimidade, fé, temperança, domínio próprio, isso, na verdade, é chamado o fruto do Espírito. Porém, o fruto do Espírito, ele é gerado do homem para Deus. E essa é a nossa dificuldade. Porque Deus não faz assim, você agora vai ter o fruto do Espírito, eu vou te dar, e você vai ser manso, vai ter domínio próprio, vai ter fé. Não é assim que funciona. Isso é produzido do homem para Deus. Alô? Amém? E aí a gente começa a guerrear. Longanimidade, domínio próprio. Nós vamos produzir o Espírito em nós, com a nossa ajuda aqui, de agente de transformação, vai produzir isso para Deus. Nós precisamos entregar isso a Deus. Longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, fé. Amém? Isso é a expressão do caráter do cristão. Na verdade, o cristão ele não é medido pelos dons espirituais, mas pelo fruto do Espírito. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, os demônios me sujeitaram. Em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós nos movemos nos dons espirituais. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que mede o cristão não são os dons espirituais. O que mede o cristão é quando, através do Espírito, nós geramos o fruto para Deus. E aí nós somos pegos, irmãos. Que guerra. Amém? Isso, irmãos, nós precisamos entender que é a característica, na verdade, do caráter do cristão. Essas virtudes da personalidade de Deus precisam ser produzidas em nós. Amém? Na verdade, a finalidade disso aí é nos conduzir à estatura de varão perfeito. O varão perfeito não é o que mais profetiza, não é o que mais discerne espírito, não é o que tem o dom do conhecimento, dom da ciência. É o que mais produz para Deus. Por isso João disse, produzis frutos dignos de arrependimento. A Bíblia toda hora está falando de fruto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os dons espirituais, que está lá em 1 Epístola aos Coríntios 12:8, é que capacita para o serviço. A diferença é que o fruto é de nós para Deus, e os dons é de Deus para nós. Aí Deus dá o dom. Então, se eu tenho e me movo num dom, por que não devo me gabar? Porque foi Deus que deu. Por quê? Para aquilo que seja útil ao corpo. Então eu vou me mover nos dons espirituais, naquele que Deus me deu. Então eu não desenvolvo um dom, eu posso pedir a Deus, mas eu não desenvolvo esse dom no sentido de falar assim, não, vou ficar assim, vou fazer assado para receber esse. Não, é Deus que dá para o que for útil. Amém? Esses são os dons, e os dons nós recebemos de Deus. O fruto nós damos para Deus, os dons nós recebemos de Deus. E aí nos movemos, para quê? Nos capacita para o serviço. Por quê? Porque o dom de conhecimento, o dom da ciência, o dom da fé, operação de maravilhas, dom de cura, profecia, interpretação de línguas, todos eles nos capacita para o serviço do corpo de Cristo. É para a proclamação do Evangelho, para que o corpo se mova. Amém, irmãos? Por isso a Bíblia diz, onde a profecia é a edificação dos santos. Amém? Discernimento de espírito. Discernimos se aquele espírito é de Deus mesmo ou se não é.
Aleluia. Por quê? Porque o corpo precisa disso. Conhecimento, dom da ciência, nós precisamos. Cura, precisamos. Dom de maravilhas, cura, uma curazinha. Dom de maravilhas, uma coisa extraordinária. Amém? Nós precisamos disso. Efésios 6:4 vai dizer: e deu dons aos homens. É dado de Deus para nós, para o serviço do corpo de Cristo, para a expansão do evangelho do reino do Senhor. Amém? Mas isso é uma manifestação que externa. O fruto é uma manifestação interna. Eu produzo em mim bondade. Agora os dons é uma manifestação externa. O povo vê. E por isso que muitas vezes a igreja é medida pelos dons, porque ela vê, e não pelo fruto, que muitas vezes ela não consegue ver. Às vezes exteriorizado, mas muitas vezes não consegue ver. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, além disso, fruto e dons, nós temos o batismo no Espírito Santo. Eu quero entrar com você aqui. Vem comigo em nome de Jesus para a gente estar começando a findar. O batismo no Espírito Santo, há uma... Até quem me perguntou, acho que não está aqui. Há uma incógnita no meio disso aqui. Por quê? Vamos lá. Pastor, o que é batismo no Espírito Santo? Acabei de falar. Muito simples. Batismo, imersão. Uma imersão no Espírito. Recebemos o Espírito quando aceitamos a Jesus. Amém? Agora precisamos de uma imersão. Precisamos de algo mais pleno em nós. Amém? O Espírito está trabalhando, convertendo, convencendo. Mas nós precisamos agora de uma plenitude do Espírito em nós. Lembra-se? Jesus, ele era Deus, mas ele se movia porque ele tinha uma plenitude do Espírito nele. Então nós precisamos desse batismo. Quando nós falamos disso, Lucas 24:49. Eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mateus 3:11 e 12 foi o que nós lemos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Promessa de Joel que já falamos: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2, Pentecostes, onde foi derramado o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. Ok, vamos lá. Ele nos batizará com o Espírito Santo. A expressão que pega é com o Espírito Santo e com fogo. Ih, irmão, isso dá uma vigília. Aleluia. Por quê? Ele nos batizará com o Espírito Santo. Ok? O que é isso? Vamos ser imergidos. Vamos ter uma plenitude do Espírito em nós. Não mais para o tempo que aceitei a Jesus, estou lá começando, o Espírito Santo está trabalhando, convencendo. Mas depois disso, já sou convicto da fé em Jesus Cristo. O Senhor já está me convencendo do pecado, já estou em um outro nível. Isso significa, agora eu preciso de um batismo, de uma imersão, de uma virtude, um dunamis, um poder em ação. Para quê? Para o serviço, para a proclamação do Evangelho. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Isso significa, eu preciso ser uma testemunha viva. Para isso eu preciso de um dunamis, um poder do Espírito em mim. Então vai vir esse batismo. E isso é batismo no Espírito Santo. Um nível que sobe, uma imersão que somos, uma plenitude do Espírito que chega em nós, para conseguirmos ser essas testemunhas, para conseguirmos proclamar esse Evangelho. Amém? Imagina, irmãos, você depois de um dia de trabalho, cansado, problema não sei aonde, problema daqui, agora testemunhar do Evangelho de Jesus, meu Deus. O dunamis, o poder em ação, é que vai te mover, irmão. Ah, porque eu sou bom. Você que pensa. Jesus disse, nem eu, só meu Pai que é bom. Aleluia. É o que te move. Já viu aquele dia que você veio do trabalho, passou um problema, então chegou na igreja, está cansado, você fala, meu Deus, hoje eu vou adorar só assim, irmão. Aí você entra aqui dentro,
É o dunamis, é o poder em ação. É por isso que eu gosto de dar uma... Vamos lá, Espírito Santo, vamos chegar mais junto, irmãos, porque não tem jeito, irmão. Quando cola mesmo, irmão, sai faísca. Aleluia! Tem gente rindo. Glória a Deus! Isso é sermos imergidos, batizados, chegarmos a uma plenitude do Espírito em nós. Não mais o Espírito apenas está dizendo: filhinho, tenha fé mesmo em Jesus Cristo. Filhinho, não desvia não. Você está entendendo ou não? Você já tem uma convicção que te move, violenta dentro de você. Uma convicção violenta dentro de você. Desviar, o quê? Olhar para trás, o quê? Parar, o quê? Tropeçar, jamais. É o bope. Então qual é o nível que você está? Dunamis, poder em ação. Uma virtude violenta. Vai, não mais um cara que está em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos, mas agora uma virtude do Espírito que vem, e você é uma testemunha viva e fiel de Jesus. Por quê? Porque você foi imergido no Espírito, você foi batizado no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus ou não? Então vamos lá. Batizado no Espírito Santo e com fogo. Fala ou não fala? Batizado com fogo. O fogo tem 3 finalidades na Bíblia: poder, fogo, fire, oh glória. Poder, purificação e destruição. A Bíblia vai dizer que o ouro é provado onde? No fogo. E quem é ourive sabe, você pega o ouro, coloca para tirar as impurezas desse metal nobre que é o ouro, sim ou não? Então ele destrói as impurezas, ele purifica e ele é poder. São 3 significados do fogo na Bíblia. Quando aqui ele vai dizer batizado no Espírito Santo e com fogo, pronto, irmão, gera uma guerra teológica. Eita, meu Deus. Por quê, irmãos? Lembra-se que eu falei da Santa Ceia? Que havia um contexto. Quem lembra? Lembra? Havia um contexto. Nesse contexto, estava acontecendo lá na igreja em Corinto, etc e tal. Paulo veio descrevendo o que estava acontecendo, por que eles não estavam esperando uns outros, etc e tal, ok? Amém. Mas o que vai acontecer? Quando nós olhamos aqui, seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, também há um contexto. Qual é o contexto? A Bíblia está dizendo, estava onde? O batista, o imergidor, batizando pessoas, e viram ter com ele também quem? Os fariseus e saduceus. Qual era a intenção dos saduceus e fariseus? Olhar, criticar, bisbilhotar. João fala: sereis batizados, aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual é a visão do fogo aqui? A visão do fogo é que seria um batismo com o Espírito Santo e um batismo com o fogo para o juízo eterno. Homens seriam levados no Espírito e homens seriam deixados. Amém? Por quê, irmãos? Porque dentro do contexto, vamos, Mateus, meu está aberto aqui. Ele está dizendo aqui, confessando os pecados, 3:7. Vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura ou vindoura? Produzis frutos dignos de arrependimento. E aí ele vem dizendo, 10, já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? No fogo. Irmão, João Batista está descendo o cajado. Eu vos digo que eu estou batizando aqui para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar suas alparcas, sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Continuando.
a sua pá, ela a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro. Quem são os justos e os santos? O trigo do celeiro. Quem são os saduceus, fariseus? Os ímpios, que irão para a condenação eterna. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. João Batista está descendo o cajado, que haverá um batismo no Espírito, mas que haverá um batismo de fogo, um fogo inextinguível, que vai queimar a palha. Pastor, mas você tem certeza? Um dos significados, teologicamente, é esse. Qual é o outro? Que ele viria em um batismo, imersos no fogo do castigo eterno, mas para que isso ajudando a eles entenderem a obediência a Cristo. Faz todo sentido também. Por quê? Porque você está falando que alguém seria batizado no fogo. Ele não estava aqui dizendo um fogo, fire pentecostal, mas ele está dizendo um fogo que ia levá-los, que ia queimar a palha, que ia condená-los. Mas isso já era um apontamento, uma sinalização para que os homens que estavam ouvindo se convertessem. Ele vai batizar com o Espírito Santo, mas ele vai meter fogo também. Arrependa-te antes que seja tarde. Muda a conduta. Então quem estava em volta estava vendo. Amém? Glória a Deus. Ou possa ser, terceira vertente, que há uma purificação no fogo. A mesma coisa do ouro. E cai com aquilo que nós acabamos de falar. A importância dele mencionar o fogo, para dizendo que o fogo iria condenar alguns, e que esses homens seriam ligados a um arrependimento. Então o que o fogo faz com o ouro? Não acaba com o ouro, não condena o ouro, mas purifica o ouro. Então ele estava dizendo: vós que estão aqui, fariseus, saduceus, ele vai batizar com fogo. Isso significa que o fogo vai vir para purificar. Mas se não purificar, vai destruir, vai condenar, porque ele vai queimar toda a palha num fogo inextinguível. Um fogo que não vai parar. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, há aqui, na verdade, uma vertente dessa questão do batismo no Espírito Santo. Quando nós falamos que esse batismo com fogo, alguns têm uma noção, outras têm outra noção, mas se você for olhar, irmãos, no contexto, há um direcionamento que ele batizaria com fogo, batizaria com o Espírito Santo. O Espírito Santo seria os justos, seriam os salvos, mas haveria também um batismo de fogo, para que pessoas pudessem se arrepender e voltar a uma vida em Cristo, e que se não fossem purificados, eles seriam destruídos como a palha. Então nós estamos achando que apenas João Batista está pregando apenas para os salvos e iam batizar eles no Espírito Santo. Não era só isso. Haveria, na verdade, um batismo de fogo, chamando a atenção uma geração ao arrependimento, para que uma geração voltasse para Cristo, para que os fariseus e saduceus alertassem para aquilo que João estava fazendo, e que, caso contrário, esse fogo, ele iria queimar toda a palha. O trigo seria separado da palha. Batismo de Espírito Santo no trigo e batismo de fogo na palha. Amém? Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós caminhamos para o final. Quando a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, sobre a questão do batismo no Espírito Santo: pastor, é possível que uma pessoa seja batizada no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Sim, é possível. Aonde está isso? Você consegue, lá na casa de Cornélio, eu tinha anotado aqui, na casa de Cornélio, Atos 10, 45 a 47, na casa de Cornélio, eles tinham sido batizados com o Espírito Santo, mas não tinham descido as águas. Então, eles vão falar: é possível os que receberam o Espírito Santo, foram batizados, não descerem as águas, e foram lá e batizaram nas águas aqueles que já tinham sido batizados no Espírito Santo. Amém?
Algumas expressões na Bíblia que você vai ver, em Atos, lá capítulo 2 também, que eles receberam o dom do Espírito Santo. Que dom é esse? É o batismo. Porque, irmãos, quando nós olhamos dom, a palavra dom no grego é carisma. O dom é uma dádiva de Deus. Quando nós falamos dons espirituais, são dádivas espirituais de Deus. Não significa que sempre quando a gente for falar dom, dom aponta para dons espirituais. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a vida eterna é um dom. O Espírito Santo do batismo é um dom. Existem os dons espirituais. Então a Bíblia vai falar sobre vários dons. Dons é apenas uma dádiva que Deus entrega, que Deus dá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, existe uma outra, vamos dizer assim, vertente que vem falando sobre Romanos 11, 29, que fala que os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento, é irrevogável. Irmãos, pelo amor de Deus, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas vão falando coisas e vão multiplicando coisas. Quem multiplica o que não sabe, multiplica a ignorância, irmãos. Romanos 11, Paulo está falando na igreja de Roma, a respeito da congregação judaica. Quando Paulo está falando que os dons, irmãos, os calvinistas usam isso aqui, irmãos, sem saber o que estão falando, irmãos. Que se Deus deu o dom é sem arrependimento. Deus não se arrepende, porque se Deus se arrependeu, Ele errou, e Deus não erra. Olha como que Ele sabe usar a coisa. E fala que os dons espirituais que foi dado para você, também é sem arrependimento. Deus não se arrepende, Deus não volta atrás, porque Ele foi dado para você. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a Bíblia aqui está mencionando os dons e a vocação de Deus, Romanos 11, 29, não sei se está postando aí, isso, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis, ou irrevogáveis, ou sem arrependimento, Deus não volta atrás. Paulo está tratando com a congregação judaica, a igreja de Roma, e isso significa, Paulo está falando de Israel, a eleição de Deus para Israel irrevogável. Pastor, mas como assim a nossa também, irmãos? Então você está falando de predestinação, a gente começa a salvação de novo. Não se trata disso, olha só. Quando Deus decidiu salvar Israel, Ele vai salvar Israel. Através de quê? Independentemente, não, nós já falamos isso em salvação. O que acessa, na verdade, a graça é a fé. Amém? Então quando Deus fala, eu vou salvar a mim, os dons, as dádivas e a minha vocação que eu escolhi a Israel é irrevogável, é sem arrependimento. Eu escolhi a Israel e ponto final. Não, a Bíblia não menciona Romanos 11, 29 falando de dons espirituais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia está falando sobre a eleição de Israel. Vai lá na epígrafe do texto de Romanos 11, Paulo está falando da eleição que escolheu a Israel, e isso vai ser irrevogável, não vai mudar. Então falar que a salvação é um dom, e se os dons são irrevogáveis, Deus não vai mudar a salvação, irmãos, é uma heresia gigante. E é o que está sendo falado na internet, em tudo que é lugar, irmãos. Porque quando Deus está falando Israel, eu olhei para você e vos escolhi, e vos amei. E os meus olhos estão sobre você, isso vai ser irrevogável, não vai mudar. Tanto que hoje há um movimento judeus para Cristo, há muitos judeus se convertendo, e vão se converter muitos. Amém? Então, irmãos, isso não se aplica aos dons espirituais. Romanos 11, 29 não se aplica aos dons espirituais. Amém? O dom, a dádiva que Deus está falando é a eleição, é a escolha que Ele fez a Israel. Amém, irmãos? Então tem muita gente falando isso por aí, irmãos. Tem muita gente. Mande ler a Bíblia, mande ver o texto, o contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Tem que ter um contexto, irmãos. Paulo está olhando para Israel dizendo, cara, Deus escolheu vocês. E vai ser irrevogável. Claro, Deus escolheu a gente, isso vai ser irrevogável.
Como assim então, pastor? Você está falando de predestinação, você salva, já entrou em outro assunto? Não. Deus escolheu um pacote onde nós estamos. Se nós pularmos fora do pacote, nós não estamos salvos. Deus não escolheu o Bruno, Deus escolheu uma geração. E o Bruno precisa fazer parte desta geração. Acabou. Simples de entender. Eu preciso estar inserido na geração que Deus escolheu. Quem é essa geração que Deus escolheu, pastor? A geração que são os fiéis. Lembra que eu falei que fé, salvação pela graça mediante a fé. Fé é a mesma raiz no hebraico para fidelidade. Amém? Então fé e fidelidade, mesma coisa. Então é acesso à graça de Deus, que todo mundo fala, sou salvo pela graça, é tudo de graça, etc. Através da fé. Só tem graça para mim através de fidelidade. Amém? E irrevogável é a escolha de Deus para nós, para os judeus também. Deus falou, eu quero salvar os gentios, eu quero salvar, vou salvar. Mas todos que estão dentro do pacote da fidelidade, a partir da hora que eu pulei fora do pacote, eu estou na perdição eterna. Amém? Então, irmãos, Romanos 11, 29, não se aplica aos dons espirituais. Para a gente terminar aqui, irmãos, o que é necessário para receber o batismo no Espírito Santo? As pessoas perguntam, aqui eu vou ser mais rápido. Irmãos, se arrepender do seu coração, aceitar Jesus, né, que você vai ser salvo, você vai começar uma caminhada com Deus. E buscar, irmãos, desejar. Para quem está anotando, João 7,37 a 39. Lucas também 11:13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Então nós estamos falando de uma busca, nós estamos falando de querer, de desejar. Amém? Irmãos, quando sabemos que fomos batizados com o Espírito Santo? Hã? Ninguém sabe, irmão. Manifestação das línguas é uma das evidências, ou a maior delas. Quando sabemos que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, realmente veio um dunamis, um revestimento, uma virtude sobre ela. Ele foi imergido, houve uma plenitude de Espírito nela. Quando, irmãos, ela começa a falar em outras línguas, é a maior evidência, não que não tenha outras, mas é a maior evidência que nós vemos na vida de um cristão. Quando ela começa a falar em outras línguas. E que línguas são essas, pastor? Teologia é assim, né? Vai encaixando uma coisa na outra, né? E que línguas são essas? Lá em Atos 2 vai dizer que os homens, eles começaram a ouvir na própria língua da onde eles eram nascidos. Aí nós falamos, não, pastor, quando a gente fala em língua aqui é o poder do céu, é isso, aquilo, tal. Em Pentecostes, eles estavam falando em línguas de outros países. Por quê? Porque homens estavam perto e eles começavam a ouvir na própria língua da onde eram nascidos. Só que o Espírito Santo, ele é tão inteligente que os caras estavam se achando que estavam cheios, aleluia, dando glória a Deus. E, na verdade, eles já estavam pregando para os outros que estavam do lado, irmãos. Eles estavam ouvindo já o poder do Espírito Santo na própria língua que eles eram nascidos. Então, tinha um cara aqui que era hebreu, e tinha um profetizando, falando em hebraico, e ele estava ouvindo tudo, e falando, ué. No Pentecoste, eles estavam falando em línguas em que os homens conseguiam entender. Pastor, mas Paulo vai falar que quem fala a Deus, a Deus, edifica-se a si mesmo no Espírito, etc. e tal, não fala a homem senão a Deus, e que nós o que não entendemos. Como é isso? Na verdade, lá em Coríntios vai falar, ainda que eu tivesse a língua dos
anjos. Pastor, há evidências do que pessoas falam a língua dos anjos e ministram? Sim. Como Paulo declarou. Existe toda uma sustentação teológica para isso? Não. Mas há evidências de que homens, como Paulo declarou, homens conseguem ou ministram a língua dos anjos e que realmente ninguém entende. Mas há também uma capacitação em que pessoas ministram línguas da terra e sim. Por quê? O objetivo do Espírito, irmãos. Aqui os homens estavam falando em línguas que já estavam profetizando para os outros. Amém? Então, a maior evidência de que somos batizados no Espírito Santo é falar em línguas, é o falar em línguas. Amém? E esse falar em línguas, na verdade, nós ministramos, podemos ministrar a língua dos anjos, como 1 Coríntios vai dizer, 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, declara que nós, podemos entrar nessa vertente de começar a ministrar a língua dos anjos, ou nós podemos também falar as próprias línguas da terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais 5 minutinhos. O batismo do Espírito Santo, irmãos, quem já foi da Assembleia, Deus é amor, e assim meio pentecostal, levanta a mão aí, já foi. Era engraçado, né, irmão? A gente ia para o circo de oração, tinha aquela irmãozinha do coque, ajoelha aí, vai dando glória, 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 e tu, glória, glória, glória. Daqui a pouco já estava falando em língua assim, glória, 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 glória. Aí todo mundo aí falou em língua, porque você não consegue nem mais falar, porque ela vai, fala em língua, bora, vai, tu, glória, 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 e fala, tá falando, mas não era língua, tu já estava engasgado, irmão. Aleluia. Tá rindo, varão? Tu não sabe o que eu passava. Só faltava mas mandar um tapa nas minhas costas. Bora, fala em língua. Ai, irmãos, eu gostava tanto. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? O batismo no Espírito Santo, irmãos, nós não precisamos disso, ainda que nós respeitamos. E às vezes dá certo. Sabe por quê, irmãos? Porque na ignorância das nossas irmãzinhas do coque, irmãos, muita coisa aconteceu. Porque naquele glória engasgado, e ela achando que eu estava falando em língua, eu estava engasgado. Ela estava dizendo assim, o condenado, desce a casa do olheiro, busca mais, embora, é assim que se faz, a pegada é assim. Eu chegava em casa em glória, mas será que eu estou falando em glória, glória? Mas sabe o que é isso? Colocava dentro de nós um fervor, irmãos. Hoje é de qualquer jeito, irmão. É a casa do pai, estou na casa do pai. Mano, Muita coisa deu certo, irmãos. A reverência. Muita coisa deu certo. Amém? Então, irmãos, não tem lugar, não tem forma, não tem. Eu fui batizado no Espírito Santo dentro do meu quarto, irmãos. Quando eu peguei essa Bíblia aqui, eu tinha 14 anos. Eu fui batizado dentro do meu quarto. Eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, ou o Senhor me pega aqui, ou eu dou cabo, eu vou sair para o mundo afora aí. Surfista, eu ia para o Havaí, eu sei para onde eu caí no mundo. E tudo, eu falei, vivendo um troço dentro da minha casa, eu falei, eu vou dar. Irmão, quando tu fala com Deus, cuidado, irmão. Vixe, aquele dia Deus me pegou, irmãos. Eu fui batizado ali. Então, você que não é batizado no Espírito Santo, busca o batismo no Espírito Santo. Não é que eu não vou ficar aqui. Não, dá glória sim, dá glória, aleluia, rasga o teu coração, busca. Mas, irmãos, não é por força. Leia a palavra, ore, coloque um momento de adoração na sua casa. Aqui no culto fica ali, a qualquer momento o Espírito Santo pode te batizar. Amém? Mas não existe forma, lugar, não existe nada pré-estabelecido. Amém? Pastor, qual é as virtudes? Se aqui a gente acaba, o que o Espírito Santo, esse batismo, tudo isso, o que isso me dá, o que isso me... Irmãos, muitas coisas, como já falei. Esse dunamis é um poder em ação. Isso te move, isso te conduz, isso te levanta, isso te dá intrepidez. Amém? Irmãos, um batismo, uma plenitude de Espírito em nós, vai fazer com que o amor às almas seja maior, o amor pelo corpo seja maior, o comprometimento com a obra de Deus. Irmão, você que é batizado do Espírito Santo não tem compromisso com a obra, seja batizado de novo, se é que isso existe.
Porque eu não sei, irmãos, explicar o que eu sinto, sinceramente. Ah, porque é maior, porque é menor, não, porque é nada. Mas eu sinto, irmãos. Amém? E eu sei que muitos aqui sentem. Se você está fora disso, vai para o gló de novo, porque alguma coisa tem que acontecer, pelo amor de Deus. Amém? Então, irmãos, você começa a ter mais sensibilidade no Espírito. Você pode ter dons espirituais que o Espírito Santo vai te entregar. Amém? Você pode ter visão. Visão não é dom, tá? Se você for nos dons espirituais, não tem visão. Visão não é dom, visão é uma graça que Deus dá. Tem dom de visão, não existe dom de visão. É uma graça que Deus te dá. Amém? De você ver. E pessoas literalmente veem. Amém? É visão mesmo. Pessoas às vezes enxergam um demônio, enxergam um anjo. É visão. Mas não é dom, é uma graça que Deus te dá. Isso é que você no batismo do Espírito Santo, você é cheio, a plenitude do Espírito em você, você pode funcionar dessas formas. Amém? Então, irmãos, o verdadeiro batismo do Espírito Santo, ele te leva a proclamar o Evangelho. Ele te dá intrepidez. Irmãos, o meu início, quando eu fui batizado no Espírito Santo, se hoje eu sou meio doido, irmãos, pensa num cara louco, irmão. Ah, irmão, era no meio da rua. Por quê, irmãos? Porque ele te dá essa intrepidez, ele te move. Depois a gente vai amadurecendo algumas coisas, né? Botar uma cara na cara, tu vai pro inferno, cara. Chegava na rua, queria evangelizar. Tu vai aceitar Jesus? Não, tu vai pro inferno. Racandaraia. Por quê, irmãos? Porque a intrepidez, o negócio vem. Depois você começa a administrar um pouco melhor. Então, você que não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo. Você que acha que não tem dons espirituais, peça a Deus, mas que Ele que dá, conforme lhe é útil, peça. Amém? O fruto do Espírito, todos nós como vamos produzir para Deus, é uma guerra, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos estar de